No triângulo retângulo isósceles x, y, z, conforme o desenho abaixo, em que xz é igual a yz, que é igual a 3 centímetros, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme Qx igual a mais 6 nanocoulombs no vértice x e uma carga elétrica pontiforme Qy igual a mais 8 nanocoulombs no vértice y. A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, é dados. O meio é o vácuo e a constante eletrostática do vácuo é K0 igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Bom, galerinha, a questão de número 21 da prova B, do concurso da SpaceX, ela é claramente sobre campo elétrico, tudo bem? Então reparem só no seguinte, eu fiz o esboço da ilustração que existe no enunciado para vocês, tá? Ou seja, um triângulo retângulo isósceles, triângulo aquele que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, cujos dois dos seus catetos são iguais e valem, no caso, 3 centímetros, tranquilo? Bom, aqui embaixo eu já preenchi para vocês qual é a estrutura que nós utilizamos na física para calcular a intensidade do vetor campo elétrico, tudo bem? Por que eu vou utilizar isso daqui? Reparem que nos vértices x e y foram colocadas duas cargas, né, de diferentes valores. No vértice x foi colocada uma carga de 6 nanocoulombs, enquanto no vértice y foi colocada uma carguinha de 8 nanocoulombs, beleza? O fato é, tanto a carga que está no vértice x quanto a carga que está no vértice y, elas vão conseguir gerar no ponto Z, tá? Ou seja, nesse terceiro vértice do meu triângulo, cada uma dessas cargas vai gerar um respectivo campo elétrico, beleza? Como que eu calculo, então, o campo elétrico gerado por essas cargas? A estrutura está aqui, tá? Ou seja, esse campo elétrico, né, a intensidade do campo depende da constante eletrostática no meio, já que a gente está no vácuo, o enunciado tratou de informar que vale 9 vezes 10 a nona, enfim, está preenchido lá. O K a gente conhece, o Q significa carga elétrica, e a gente conhece cada uma dessas duas cargas elétricas, perfeito? Já vale você imaginar o seguinte, pelo fato da carga elétrica estar no numerador dessa fração, significa que carga elétrica e intensidade do vetor campo elétrico são diretamente proporcionais. Quanto maior for o valor da carga elétrica, maior é o valor desse meu vetor campo elétrico. E a terceira e última grandeza, né, é o quadrado da distância, ou seja, é a constante vezes a carga, todo mundo dividido pelo quadrado da distância. O que isso quer dizer? Quanto maior for a distância entre a carga elétrica e o ponto que eu estou analisando, menor vai ser a intensidade do meu vetor campo elétrico. Deu para entender? Então, basicamente, eu vou te chamar a atenção no seguinte, nós precisamos obedecer ao Sistema Internacional de Unidades, né? Em algum dos momentos aí, eu falei com vocês que as cargas elétricas estão em nanocoulomb. O que eu vou fazer? Eu não posso trabalhar com nanocoulomb, eu tenho que trabalhar com coulomb diretamente. Então eu preciso conhecer qual é o significado da palavra, do termo, do prefixo nano dentro da física. Ou seja, para a gente aqui, ó, o nano vai valer 10 a menos 9. Só para a gente fazer uma analogia, um prefixo que é extremamente utilizado no dia a dia é o quilo. Quilo alguma coisa, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com quilograma, unidade de massa. Grama é a minha unidade de massa, mas quilo significa um prefixo, que vale 1000, 10 elevado ao cubo, tá? Da mesma forma que o nano também se enquadra. Existem vários outros, né? Micro, existe o pico, existe o mili, enfim, são vários prefixos que você precisa conhecer para chegar lá na hora da prova e não fazer feio, tranquilo? Da mesma forma que as distâncias entre os dois vértices, né, estão basicamente em centímetros. Se essas distâncias estão em centímetros, o que eu preciso fazer de acordo com o Sistema Internacional que para a distância considera um metro? Eu passo centímetro para metro. Aqui está, 1 centímetro valendo 10 elevado a menos 2 metros, tranquilo? Então, para nós desenvolvermos uma das etapas finais do exercício, né, nós vamos fazer então o cálculo dos campos elétricos, perfeito? Ou seja, cada uma das duas cargas, como eu te disse, vai gerar aqui no ponto Z, né, um respectivo vetor campo elétrico. E a gente vai estar calculando basicamente as intensidades dos mesmos. Quando eu realizar essa etapa do cálculo, eu vou apagar toda essa região aqui e vou te demonstrar geometricamente como que vão ser posicionados esses vetores campo elétrico, tá bom? O campo elétrico gerado pela carga X, vamos lá, depende da constante eletrostática do meio, já coloquei lá o K, depende da carga, coloquei o módulo da carga Qx, né? E depende do quadrado da distância da carga que está aqui no vértice X até o meu ponto Z. Aí eu coloquei a distância
XZ, tudo bem? Ela elevado ao quadrado. Mas a gente vai precisar chamar atenção, porque, como eu te disse, a carga aparecia em nanocoulomb e a minha distância aparecia em centímetros. Então, dentro dessas estruturas, eu vou substituir tudo que eu fiz aqui, ó. Então, reparem, todas as substituições que eu deveria fazer aqui no cálculo do campo elétrico da carga X, eu também já fiz no cálculo do campo elétrico da carga Y, beleza? Mas vamos retomar ao raciocínio aqui em cima. Se nós observarmos no nosso numerador, nós temos 10 elevado a nona com 10 elevado a menos 9. Isso vai poder cancelar, perfeito? Da mesma forma que aqui embaixo, também cancelo. 10 a nona com 10 a menos 9. Basicamente, em cima, quem sobrou? E embaixo, quem sobra? Sobra o 3 elevado ao quadrado e o 10 a menos 2 também elevado ao quadrado. Como que fica isso? Fica mais ou menos isso, né? Então você já consegue visualizar um novo corte, uma nova simplificação. Da mesma maneira que aqui embaixo, eu também simplifico, tá? Então o resultado aqui em cima vai ser 6 dividido por 10 a menos 4 e aqui embaixo 8 dividido por 10 a menos 4. Então, como nós havíamos falado, o campo elétrico da carga X vai ser 6 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, enquanto o campo elétrico da carga Y vai ser 8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, beleza? Conforme eu disse, a nossa missão agora vai ser desenhar os campos elétricos aqui no vértice Z para a gente tentar calcular qual vai ser o vetor campo elétrico resultante. Aqui estão desenhados os vetores campo elétrico. Agora, como que eu posso tentar achar a resultante entre dois vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus? Aqui está o meu vetor campo elétrico resultante. E para a gente tentar calcular a intensidade desse cara, é muito tranquilo. Se os dois vetores são perpendiculares entre si, basta você aplicar aqui uma espécie de um teorema de Pitágoras, né? É uma das consequências lá da regra do paralelogramo, perfeito? Aqui, portanto, estará a intensidade do campo elétrico gerado pela carga X, né, elevado ao quadrado, e a mesma coisa com o campo elétrico gerado pela carga Y, também elevado ao quadrado. Vamos resolver isso daqui? Aqui, portanto, está o resultado, né, da entrada desse expoente dentro dos meus parênteses. O 6 ficou elevado ao quadrado, o 10 à quarta também, da mesma forma que o 8 ficou elevado ao quadrado e o 10 à quarta também. O 10 à oitava é um termo incomum, né? Você pode colocar em evidência, e aí você vai somar o 36 com o 64, que vai lhe resultar no número 100. Só que o 100, por sua vez, ele é 10 ao quadrado, né? Então fica 10 ao quadrado que multiplica 10 à oitava. Olha que lindo, gente. Multiplicação de potências de mesma base. O que que você faz? Repete a base e soma os dois expoentes. Então, olha, o quadrado do nosso vetor campo elétrico resultante lá no vértice Z é igual a 10 elevado à décima potência, né? O que que eu vou fazer? Esse quadrado aqui, ele vai vir em forma de raiz quadrada para o outro lado da equação. Então, quando você decide extrair a raiz quadrada do 10 elevado à décima, você vai achar o seguinte: o 10 para sair da raiz, ele sai como 10 elevado à quinta Newton por Coulomb, beleza? A nossa resposta se enquadra com a alternativa E.